deputado Tony Medeiros, meu conterrâneo de região do Baixo Amazonas, como presidente da Comissão de Educação, quero saudar a todos os estudantes da Escola Presidente Castelo Branco. Sejam bem-vindos a essa casa, para que a gente possa aqui cada vez mais interagir e integrar a educação do nosso Estado. Mas, senhora Presidenta, eu volto a apresentar um requerimento que eu fiz no ano passado e peço que a mesa apresente com celeridade, deputado Vicente, que é que esta casa seja protagonista, deputado adjunto, e possa incentivar e contribuir com a discussão do polo industrial de Manaus, seja nas dificuldades que este modelo enfrenta, seja nas ações que precisam ser tomadas, bem como na discussão de alternativas econômicas que possam levar o desenvolvimento para o nosso Estado. Estou apresentando esse requerimento para esse grupo de trabalho contar com a presença de pesquisadores, de representantes da indústria, do comércio, da academia, de trabalhadores, de jornalistas, de parlamentares, para que nós possamos conhecer a fundo os desafios que este modelo enfrenta, que já foi palco nesta casa de inúmeros debates e discussão, vide as últimas PEC, a questão do iPad. Hoje nós temos aí de volta, deputado Marcelo Ramos, a questão da telefonia, dos aparelhos de telefonia celular, mas nós não podemos ir contra o desenvolvimento tecnológico. Esse é o caminho natural das coisas. Então, volto a apresentar este requerimento, na expectativa de que a mesa diretora delibere e que, se for da vontade da maioria deste plenário, que nós possamos fazer, sim, essa discussão deste modelo que é importante para o Estado do Amazonas, mas nós não podemos nos ausentar deste debate. Hoje, volta à mídia os buracos enfrentados pelo Distrito Industrial de Manaus, distrito esse que tem em caixa mais de R$1 bilhão entesourado e que o governo federal, lamentavelmente, utiliza esse recurso como superávit primário. Nós não podemos aceitar isso, recurso esse gerado, deputado Wilson Lisboa, e produzido no Estado, e que faz com que a agência do Banco da Amazônia do Bolivar tenha um dos melhores faturamentos e um dos melhores desempenhos, tendo em vista a aplicação desses recursos e das taxas oriundas da SUFRAMA que são cobrados naquela agência. Então, faço essa solicitação no sentido de que nós possamos ser célere no encaminhamento desse requerimento, que entendo ele de fundamental importância, e que possamos discutir o polo naval, possamos debater a questão do setor primário, do agronegócio, da cadeia produtiva do pescado e de outras alternativas, como é a questão mineral que nós temos no Estado do Amazonas. Mas, senhora Presidenta, senhores deputados, meus caros estudantes que nos visitam na manhã de hoje, eu tive a oportunidade de conversar com um representante da Unicef, que trata da questão indígena para a América Latina e de afrodescendente, deputado Wilson Lisboa, e apresentar, como presidente da Comissão de Educação dessa casa, um relatório em que demonstra que nós temos um número significativo de crianças indígenas que estão fora da sala de aula. Mas esse desafio não é pequeno, não é um desafio que a gente vai resolver em uma única gestão municipal ou numa única gestão estadual. Por quê? Porque nós precisamos criar uma política, um sistema de educação indígena. Por quê? Porque nós precisamos qualificar mais de 200% o número de professores hoje existentes, que são aproximadamente, deputado Orlando Cidade, 2.700 professores indígenas, que nós precisamos dar autonomia ao Conselho Estadual de Educação Indígena, que hoje é um conselho somente consultivo e não deliberativo. Por isso, nós estamos pedindo essa parceria da Unicef, para que nós possamos não só articular o trabalho da educação propriamente dita, mas que nós possamos avançar no diagnóstico, que nós possamos, ao ter esse diagnóstico em mãos, o Estado do Amazonas, que tem mais de 70 etnias, que nós possamos elaborar, a partir das pesquisas, material didático e pedagógico, que venha ao encontro dessa necessidade, trabalhando o currículo bilíngue, seja daquela etnia, seja da língua portuguesa. E com isso, nós podemos garantir o direito da cidadania dos povos indígenas que estão no Estado do Amazonas e, por que não dizer, da Amazônia. E o que
que o doutor Miguel relatou para nós. Relatou da experiência acumulada de países vizinhos como o Peru, como a Colômbia, como a Bolívia, no trato com a educação indígena. Então, isso é um alerta para o governo brasileiro, isso é um alerta para o governo do Estado, para que nós possamos fazer essa relação intercultural e, com isso, ganhar com a experiência acumulada desses países e avançar no modelo de educação que, se no momento era só o ingresso da educação na escola, deputada Conceição Sampaio, hoje nós precisamos garantir educação de 5ª, 8ª série e cursos profissionalizantes para a nossa população. Porque o que ocorre hoje no nosso Estado, fora a ineficiência e a falta de uma política de saúde indígena, nós temos muitos jovens, lamentavelmente, deputada Conceição, envolvidos na droga lícita e na droga ilícita. E nós não queremos isso para os nossos familiares, para os nossos concidadãos, mas nós não queremos isso para a população indígena do nosso Estado. E é por isso que eu venho hoje aqui nessa tribuna fazer esse relato e não só isso, demonstrar indicadores que a Comissão de Educação tem elaborado e trabalhado nessa perspectiva, para que a gente possa enfrentar esse desafio, não somente buscando os culpados e as responsabilidades. Entendemos que inúmeros programas e iniciativas são importantes, como o programa Piraiauara, encabeçado pela SEDUC, mas nós precisamos ser mais ousados, nós precisamos avançar, e por isso nós não abrimos mão da parceria da Unicef, que num passado não tão distante, deputado Marcos Jota, fez um trabalho importante no meu município, lá na região do Isaterê-Maué, que apontou o diagnóstico necessário do que nós precisávamos fazer. E com parcerias, inclusive internacionais, nós conseguimos elaborar uma política pedagógica dentro do município de Maués, elaborar todo um material em que o município de Maués, só naquele momento, tinha mais de 16 publicações pedagógicas, trabalhado fruto de oficinas com os professores e com as lideranças indígenas. Eu entendo que a construção desse sistema de educação, ela tenha que passar por um processo democrático, ouvindo as lideranças, ouvindo os professores e chamar as instituições de ensino superior. Esse não será um processo que se dará de forma isolada. Terá que ter o entendimento e a participação das prefeituras municipais, do governo do Estado, do governo federal, da COIAB, da FUNAI, das lideranças indígenas de forma organizada, e com isso nós podemos construir esse sistema de educação, que, sem dúvida nenhuma, não é só um direito dos povos indígenas. Imaginem vocês, meus caros estudantes, que esses indígenas, quando os ditos colonizadores chegaram aqui, foram explorados. E eu já disse isso nessa tribuna e eu vou repetir. Lamentavelmente, hoje são explorados, mas são explorados pela ausência de políticas públicas para que possam atender às suas demandas. Esses jovens, essas crianças, que são tão brasileiros quanto nós, passam pela dificuldade de ter que provar que é brasileiro, na maioria das vezes porque não tem acesso ao registro civil, não tem acesso a políticas públicas do governo. Então, eu venho a essa tribuna colocar à disposição dos meus colegas parlamentares este relatório que não se restringe só à questão da saúde, deputada Vera, mas avança, não só se restringe, melhor dizendo, a questão da educação, mas avança para a área de saúde também, pelos desafios que a nossa população tem enfrentado, e não diferente as nossas crianças. Está aí a hepatite, que Graça, lá na região do Alto Solimões, deputada presidenta que conhece aquela realidade, que é uma das representantes daquela região. Está aí a falta d'água em regiões como Mariaçu e Belém dos Solimões. O deputado Wilson Lisboa, que é presidente dessa comissão e que muito bem preside, já destacou a epidemia de hepatite, professor Ademir Ramos, no Vale do Javari, a desarticulação da FUNAI. Então nós levamos todas essas informações, deputado Tony Medeiros. Vossa Excelência, que é um representante expoente da região, também do Isaterê-Maué, na área do Andirá. Deputado para que nós possamos buscar... Me permita dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência está dividindo o tempo do bloco do seu partido com o deputado Adjuto Afonso. E Vossa Excelência, então, eu penso que pode conciliar, ouvindo aí o deputado Adjuto sobre o seu tempo. Muito obrigada. Não é um problema, senhora presidenta. Eu agradeço, e disciplinado como sou,
e quero ouvir também o deputado adjunto Afonso, que traz proposta da discussão dos parlamentos estaduais sobre o endividamento do Estado. Eu quero agradecer ao deputado Tony Medeiros por ter invertido a pauta para comigo e dizer que essa questão indígena não é uma luta isolada. Nós vamos continuar lutando pela causa indígena, nós vamos estar lutando pela educação do Estado do Amazonas, nós vamos estar lutando pela ampliação e acesso à universidade pública, mas nós vamos também cobrar uma educação de melhor qualidade das instituições de ensino superiores. A nossa luta pela educação não é um discurso vazio e nem da pauta política, ele é um discurso do comprometimento, que vem embasado nas ações. E quero informar aos colegas parlamentares que agora, tão logo voltemos do recesso aí dessa semana de feriado de Momo, deputada Conceição, a Comissão de Educação voltará às audiências públicas no interior do Estado, bem como na cidade de Manaus. Nós vamos fazer agora, nesse início de semestre, o Alto Rio Negro, vamos fazer o Alto Juruá, no município de Irunepé, o Alto Rio Negro, no município de São Gabriel da Cachoeira, vamos estar no Vale do Purus, no município de Lábrea, e presente com toda a Assembleia, com a ação itinerante da Assembleia, nós estaremos também no município de Parintins. Eu quero agradecer, senhora presidenta, pela condução dos trabalhos e, mais uma vez, registrar a presença dos estudantes da Escola Presidente Castelo Branco. Sejam bem-vindos e a Comissão de Educação se coloca à disposição não só de senhores, como também dos educadores e de todos os trabalhadores da educação dessa escola. Meu muito obrigado, eu queria dizer e um bom dia a todos.